povo católico, faltam 86 dias para minha ordenação diaconal e você está na série Zerando o Laicato. Então, povo católico, a gente teve um programa já falando da diferença, né, que o hábito de rezar a liturgia das horas, de retomar, né, a oração das horas, fez na minha vida. Hoje eu quero falar especificamente sobre as laudes. Por quê? Porque no segundo ano, né, a gente está aí refazendo aí a minha trajetória pela escola diaconal e a gente vem entrando, né, no segundo ano, desde o programa anterior. Eu já venho falando de como foi meu segundo ano. E no segundo ano aconteceu uma mudança. Né? Qual foi a mudança? As laudes passaram a ter a participação do segundo ano. Ainda não eram conduzidas pelo segundo ano, elas eram conduzidas pelo quarto ano. Porém, né, as músicas ficavam a cargo do segundo ano. Então, de alguma maneira, a gente se envolveu numa oração das laudes, que são as orações da manhã, né? Para quem não está acostumado com a liturgia das horas, são as orações da manhã da liturgia das horas. A gente se envolveu de uma maneira mais solene. E, cara, como foi bonito, porque a liturgia das horas, para quem não sabe, ela é de fato uma liturgia. É a segunda liturgia mais importante da igreja, só perdendo importância para a missa, né? E é uma liturgia rezada de tempos em tempos, né, dentro do dia. Então você tem a oração da manhã, que é as laudes, você tem as orações do meio do dia, você tem a oração do final da tarde, que são as vésperas, e você tem a oração que completa o dia, que são as completas. Né? Então você tem várias orações aí que marcam e santificam os diversos momentos do seu dia. As laudes santificam a manhã. Né? Então elas têm esse espírito do dia que virá, né? Tem o espírito de falar sobre o que vai vir, de falar, né, sobre o dia que você vai ter para santificar, né, para oferecer o Senhor, para se santificar e para oferecer o Senhor. Então as laudes costumam ser muito, muito, muito bonitas. Todas as orações são, mas as laudes em especial, elas têm esse louvor, esse otimismo, porque é o raiar do sol, é quando o sol vence a noite. Né? Então ela tem essa característica. E muitas vezes, quem está acostumado com a liturgia das horas, vai fazer as laudes sozinho, vai pegar o livro da liturgia das horas, ou o aplicativo, enfim, e vai recitar, né, sozinho. Isso é muito comum hoje em dia. Mas lá no passado da igreja não era. O normal, e você encontra isso até nos Atos dos Apóstolos, é que as orações fossem feitas em comunidade. Tanto que o ofício divino, né, a liturgia das horas, era feita solenemente nas igrejas. Hoje isso acontece menos, né? Praticamente não acontece, infelizmente, né? O povo hoje meio que desconhece a riqueza da liturgia das horas. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque o normal era, assim, como eu vinha rezando a liturgia das horas, sempre sozinho. Né? Como eu falei, eu gosto muito das completas, que é quando eu consigo ficar quieto, quando eu consigo aquietar o coração, né? Quando todo mundo já foi dormir. Então, as completas eu consigo fazer com mais concentração. As laudes, de certa forma também, mas só se eu acordar antes de todo mundo. Mas mesmo assim, é sempre sozinho. Agora, na escola diaconal, eu comecei a ter a experiência de rezar em comunidade, que é uma experiência que até então eu tinha tido muito poucas vezes, né? O Movimento Comunhão e Libertação, né, que eu fiz parte durante muito tempo e que me formou, ele rezava a liturgia das horas, algumas horas da liturgia das horas, em comunidade. Mas não era de uma maneira solene, era um monte de gente rezando junto, o que é ótimo, já é maravilhoso. Agora, na escola diaconal, a gente teve a oportunidade de rezar a liturgia das horas no presbitério, né? Usando a igreja de São Pedro, que é a igreja do Seminário São José,
aqui no Rio de Janeiro, né? Então é uma igreja muito bonita, aliás, né? Quem passa ali, quem é do Rio de Janeiro, quem passa na saída do túnel Santa Bárbara, ali naquele elevado, vê uma igreja muito bonita na lateral do elevado. Aquela é a igreja do seminário, aquela é a igreja de São Pedro, né? Então, assim, é uma igreja lindíssima e a gente tinha ela toda pra gente. Então, o quarto ano fazia ali, né, a condução das laudes. E o segundo ano, então, entrava com a questão das músicas. Puxa, mas por que eu tô falando isso? Eu tava lá cantando? Não, eu não canto nada, eu sou horrível, eu sou um analfabeto musical completo. Eu sou literalmente horroroso musicalmente. Para cantar e para tocar, eu sou horroroso. Aliás, isso é uma coisa que é uma deficiência minha. Eu preciso melhorar, não, eu preciso aprender a cantar alguma coisa, porque como diácono, evidentemente, tem momentos em que você precisa, no mínimo, fazer um pequeno canto durante a missa. E, para minha vergonha total, sou completamente incapaz de fazer isso. Então, se tem alguém aqui assistindo que pode me ajudar com isso, se apresente aí, porque, rapaz, eu sou uma negação completa. Mas, enfim, vamos lá. O fato é que a nossa turma tem bons músicos, né? Tem uma galera boa. E eu era representante de turma, falei para vocês isso no programa passado, e acabei tendo que, de alguma maneira, organizar esse negócio. Por mais que eu não fosse envolvido com música, eu precisava pegar os músicos da turma e envolver no trabalho com as laudes. Então acabei, né, com isso, me envolvendo muito em fazer isso acontecer. Também foi quando entrou a capela de a igreja de São Pedro. A gente rezava antes na capela do seminário ou no auditório do seminário, que são legais. Mas a igreja de São Pedro é muito bonita, né? Então a escola diaconal conseguiu ali um horário na igreja de São Pedro para a gente fazer. Então tudo isso acabou corroborando para que a gente fizesse as laudes de uma maneira muito solene, como eu nunca tinha feito na minha vida. E como isso me marcou? Foi um olhar completamente novo, renovado, eu diria, né, para o ofício divino, em particular para as laudes. Fazer o ofício, né, fazer a liturgia das horas em comunidade, de maneira solene, né, de preferência ali com alguém, né, um ministro ou alguém do clero, um diácono, um padre, conduzindo as laudes. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que experiência fantástica, né, de todos juntos. E aí a minha turma, como eu falei, tem bons músicos, eles pegavam os salmos, criavam ou, né, aprendiam a melodia dos salmos, ensinavam, faziam com que toda a turma cantasse, né, todas as turmas, na verdade, cantassem o salmo, e isso foi dando, né, para mim, eu ainda não era envolvido na preparação do ofício em si, mas eu via como a coisa ficava bonita, me sentia de alguma maneira parte daquilo, porque eu ajudava a montar, né, aquele negócio junto com os meninos que eram músicos, gostava de ouvir eles no grupo. Eu montei o grupo dos músicos, né, da turma, e eu via eles trocando figurinhas de como é que ia ficar, né, cantando ali, olha, a melodia é essa, e puxa, como me fez bem me envolver nesse trabalho. E eu tô dando esse testemunho aqui, não é só para contar uma história, mas é para dizer que se você tem a oportunidade de fazer isso, faça. Se você tem a oportunidade, tudo bem, às vezes você não vai ter um diácono, um padre que possa conduzir a liturgia das horas, mas se você tem uma comunidade, se você pode propor a essa comunidade que cuide do gesto, né, que prepare as laudes ou as vésperas, né, que são no fim do dia, ou são no fim da tarde, ou alguma das horas do meio, né, do dia, hora média, hora terça, hora nona. Enfim, se você puder cuidar desse gesto, chamar as pessoas, então chama alguém que canta, para que faça um canto bonito, para que faça o salmo bonito, né, bem feito, chama alguém para ler, chama alguém de repente, né, que seja mais, que tenha uma caminhada maior, para fazer uma brevíssima reflexão da leitura que é feita. Enfim, sabe, cuida desse momento litúrgico. Um leigo pode fazer isso, tá? Cuida desse momento litúrgico. É muito bonito. É muito bonito. E se você tem acesso fácil a um diácono ou a um padre, puxa, propõe a ele, olha,
vamos fazer pelo menos uma vez na semana uma das orações da liturgia das horas bonita, sabe? Bem feita, bem conduzida, de maneira solene. Puxa, você vai ver como isso muda, principalmente, e aí é verdade, principalmente se for laudes, né? Porque as laudes que abrem amanhã, elas são absolutamente otimistas, elas são absolutamente... porque o sol nasce, né? O sol vence as trevas, você tem um novo dia para louvar o Senhor, né? Elas são absolutamente, eu usaria essa palavra, empolgantes, né? É o momento em que você vinde, aliás, né, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Se você começa com as laudes, né, você clama, vinde, ó Deus, em meu auxílio, né? E você clama pela ajuda de Deus logo na primeira hora do dia. Porém, se você rezar um invitatório, aí de novo, se você quer entender essa dinâmica, a gente tem uma live sobre o tema, eu vou deixar de novo, já botei o link no outro programa, vou deixar de novo o link aqui para você entender tudo que eu estou falando. Se você está boiando, fica tranquilo, você vai entender. O invitatório, ele é uma oração que pode anteceder as laudes, né? E ele começa com: abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Olha a beleza do que você está se propondo a fazer, né? E por que abrir meus lábios? Você cerrou os lábios na oração das completas, dormiu, passou a noite. Agora, a primeira coisa que você vai dizer é um louvor ao Senhor. Mas que coisa bonita! E quando isso é feito de maneira solene, de maneira bem preparada, é irresistível, muda o teu dia, muda a tua semana. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é dar um testemunho do que eu vivi na escola diaconal, mas não é só para a escola diaconal, não é só para o seminário, é para levar para a vida. Então, se você puder fazer isso na tua comunidade, faça com o seu grupo de amigos, faça com o seu grupo da paróquia, e se você tiver, né, ali na mão um diácono ou um padre, ou se você for um diácono ou um padre, que maravilha, faça isso da melhor maneira possível, porque eu vou te falar, assim, se tem uma pretensão que eu tenho depois da ordenação diaconal, é de tentar criar esse tipo de coisa na paróquia onde eu estiver, sabe? E fomentar onde quer que seja, porque é algo muito bonito que muda a vida de verdade. Esse é o segundo programa que eu estou fazendo sobre a liturgia das horas. É muito importante, eu queria que você prestasse bastante atenção nela. Eu prometo, de novo, como eu prometi no outro programa, que assim que acabar, né, esse momento agora de ordenação, que de fato está tomando muito tempo e tal, a gente está fazendo programa todo dia, eu vou me dedicar mais à liturgia das horas com vocês, eu prometo, porque muda a vida de verdade. Povo católico, desculpa, falei demais, porque esse assunto de fato me empolga. Hoje faltam 86 dias para minha ordenação diaconal, que vai ser dia 13 de novembro de 2021, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, às 8h30 da manhã. Eu quero ver você lá. E também quero ver você aqui amanhã, porque vão faltar 85 dias. Fiquem todos com Deus.